Fala pessoal, tudo bem? Rafael da Yoshida Click. Hoje a gente vai ver e vou esclarecer uma das dúvidas que caiu, que é como pegar a posição do ranking de um determinado item, tá bom? Então vou fazer aqui uma tabela, uma carga rápida, tá? Para fazer esses testes aí. Essa aqui é a carga do menu, né? Possivelmente vai ser o próximo vídeo aí. Eu já alterei o menu, tá bom, Edu? Falar aqui na posição vertical. Bom, vamos lá. Para fazer essa medida, a gente vai estar criando aqui uma carga expressa. Então vou colocar aqui raw num. Vou estar criando, essa aqui vai ser a minha, como se fosse o meu estado, tá? Já que a pergunta foi sobre o estado. Vou colocar aqui um valor randômico, esse aqui vai ser o meu valor. E vou dar um auto-generate. Beleza, com isso aqui eu já tenho os 26 estados, né, em um Distrito Federal. Ok. Já tenho meus 27, em vez das siglas eu vou ter números aqui, tudo bem? Vamos lá. Então, tenho aqui na minha pasta, eu vou criar um filtro, tá? A ideia é mostrar a posição do ranking de cada um deles. Vou criar aqui no gráfico, criar o filtro. Aqui no filtro, quando eu selecionar o meu estado, a posição do ranking ela não pode ser alterada. Então vamos lá. O F. Agora eu vou trazer uma tabela. Vou mostrar aqui construindo, tá? Para ficar bem rápido mesmo, para mostrar como é simples a construção dos gráficos aqui do clique. Medida. A minha medida vai ser o ranking, tá? Vou estar colocando aqui uma medida do lado que é a soma de valor. Na soma de valor, como eu coloquei valor aleatório, ele só dá números em percentual. E aqui, na minha medida, vou colocar o ranking também. Então, função ranking, soma, valor, vírgula 4, para não repetir, né? Não repetir o número do ranking. Ok. Beleza, aqui a gente tem o ranking de cada uma das UFs. Vou colocar um KPI aqui do lado. A ideia é que, quando eu filtre a UF, por exemplo, a UF1, ela tem que me trazer aqui a posição 18, certo? Então vamos trazer aqui. Ó. Vamos fazer o cálculo aqui. A gente tem a UF1, está filtrada. O ranking aqui ele tem que se manter na posição 18. Então vamos trazer a fórmula do ranking. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma tabela virtual, tá? Uma tabela virtual, assim como estava a tabela lá, com todos os estados. Então a gente coloca aqui o F. Vou colocar aqui a soma, para trazer o resultado da tabela virtual. E dentro dessa tabela virtual, o que a gente vai fazer? A diferença está aqui, ó. Eu vou manter o resultado que ele vai me trazer para a tabela normal com o filtro, né? Ou seja, o resultado agregado, né? O resultado de tudo. Ele vai considerar o filtro, então aqui eu não vou botar o set análises, porém aqui no cálculo de ranking da tabela virtual eu vou colocar o set análises, ou seja, eu vou ignorar o filtro de UF. Tá certo? Nesse formato aqui eu consigo manter a posição do ranking, ó. Ranking 18. Se eu precisar trazer ele no KPI, ranking 18, tá? Só vendo mais uma vez a fórmula. O que eu fiz aqui? Eu criei uma tabela virtual, que é a tabela por UF, tudo bem? Que é a minha dimensão numérica lá, minha tabela por UF. Essa tabela virtual, ela não considera o filtro de UF, tá? Então o ranking, independente do filtro de UF que eu fizer, o ranking ele sempre vai se manter no mesmo número, tá? Sempre no mesmo lugar. E quando ele traz o resultado para a tabela superior, né, que é para a tabela do layout, ele vai trazer o resultado filtrado, ou seja, ele só vai pegar o valor filtrado da minha tabela de ranking aqui, tudo bem? No caso do KPI aqui, né, como ele traz o ranking, aqui eu coloquei a soma do ranking, mas na verdade se eu selecionar dois estados, seria o ideal que ele trouxesse o maior número do ranking, né, não a soma. Então, se eu selecionar dois estados, por exemplo, estado 1 e 2, ele vai me trazer o maior, 22. Tá?
ou o menor, né? No caso aqui, a maior soma é a menor posição de ranking. Então a gente troca o max pelo min. Então, dentre esses dois estados, eu tenho o meu menor ranking 18 e aqui eu tenho o ranking sem mexer, né? Pelos estados mesmo, podendo filtrar a UF. Bem, espero que a explicação tenha sido clara, tá bom, galera? Essa parte de tabela virtual, que a gente cria aqui a tabela virtual antes, com a soma de valor, para fazer o ranking, e depois jogar o resultado para a tabela de layout, tá? Que é a tabela do maior nível aqui, que vai receber, né, a informação e exibir ela de volta. Tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que a explicação tenha sido clara. Desejo a todos vocês muito sucesso. Vamos crescer muito aí esse ano. E até o próximo vídeo.